porque algumas das leis mais importantes de proteção da mulher foram aprovadas no Congresso e sancionadas em governos do PT, tá? A Lei Maria da Penha é de 2006 e foi resultado de um longo processo de discussão a partir de uma proposta elaborada por um conjunto de ONGs, discutida e reformulada por um grupo de trabalho interministerial que foi coordenado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e depois foi enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional. A lei do feminicídio é de 2015 e ela nasceu na CPMI da violência contra a mulher, que aconteceu em 2012 no Senado. Essa CPMI era presidida e relatada por mulheres. A lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. E agora, em 2025, a partir de um projeto da senadora Margarete Busetti, do PSD, ela foi atualizada e passou a tipificar o feminicídio como crime autônomo, hediondo, com penas ainda maiores, que vão de 20 a 40 anos de prisão para o feminicida. E o que esses dois casos, só esses dois mostram? Primeiro, que o que muitos chamam de mimimi de ongueiras, de feministas, de cidadãs não militantes, de mulheres em geral, é mais do que necessário, é até muito pouco. Segundo, que representatividade importa, né? Mulheres em posições de poder fazem as instituições se moverem rumo aos seus interesses, ou no mínimo, em nome de sua proteção. Essa pauta deveria ser central no debate eleitoral, central mesmo, porque quem vai decidir a eleição do ano que vem são as mulheres, de diversas classes, com realidades muito diferentes entre si, mas com algo em comum. Todas estão expostas em algum grau à violência só por serem mulheres. Todas conhecem uma amiga, uma colega, uma vizinha, uma parente que já sofreu agressão. Muitas, a maioria, já sofreu na pele. Todas temem andar sozinhas nas ruas. Gastam um segundinho a mais pensando na roupa que vão usar, passando pelo filtro do medo. Todas têm mecanismos de proteção e códigos com as amigas para enviar sinais caso se sintam em perigo num encontro, num Uber. Todas já ouviram algum tipo de ameaça, velada ou explícita, relacionada às suas profissões, ao seu vestuário, ao seu comportamento sexual ou afetivo, ao seu desempenho nas redes sociais. Todas ensinam as suas filhas a se comportar de forma a não provocar o desejo ou a ira, ou ambos, dos homens. Esse é um ônus de nascer mulher no Brasil. Se os presidenciáveis brasileiros, todos homens, levassem isso a sério, proporiam agendas estruturais sobre o assunto. Educação sobre respeito às mulheres desde cedo, muito cedo, dentro das escolas. Programas de prevenção à violência contra meninas. Políticas de autonomia financeira feminina e incentivos para que mais mulheres tenham renda, patrimônio e poder de decisão. Participação de mulheres em gabinetes, secretarias, ministérios, Supremo Tribunal Federal, não como cota, mas como necessidade estratégica para enfrentar uma cultura que mata mulheres. Garantia de cumprimento de pena para feminicidas, sem brechas, sem atenuantes, sem arrependimento. Tudo isso faria sentido. Tudo isso dialogaria com a realidade, com a vida real das brasileiras que vão às urnas, de direita e de esquerda. A gente chegou a um ponto em que a pergunta não é mais por que os casos de feminicídio estão aumentando? A pergunta é por que a gente ainda não trata o combate ao feminicídio como prioridade absoluta de Estado? A resposta é dura, porque o Brasil ainda não sabe ou não quer lidar com a violência que ele mesmo produz. Mas está mais do que na hora de olhar para isso de frente, sem desviar o rosto, porque é o rosto das mulheres que está sendo apagado. E porque mulher morta não vota.
Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.